Boa noite a todos vocês. Mais uma aula, mais uma videoaula. Nós estamos estudando o módulo Hermenêutica Bíblica e Plural. E hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura teológica da Bíblia. Esse é um projeto da Igreja Metodista Incluídos pela Graça, Igreja Metodista IPEG, em parceria com o curso de Teologia Graça sobre Graça. Durante esse período de afastamento social, de pandemia de coronavírus, a Igreja, juntamente com o curso de Teologia Graça sobre Graça, está disponibilizando gratuitamente alguns módulos do curso Bacharel em Teologia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós terminamos o módulo Louvor e Adoração e já há 2 semanas nós estamos estudando o módulo Hermenêutica Plural e Hermenêutica Bíblica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a leitura teológica da Bíblia. Tá? Eu separei um material para que nós possamos fazer esse estudo. Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para escrever nos comentários abaixo e durante a aula nós vamos tentar responder. Se não pudermos responder durante a aula, nós responderemos depois. Tá? E para aqueles que gostariam de participar do curso de Teologia Graça sobre Graça e cursar o curso Bacharel em Teologia, as inscrições estão abertas, é um curso 100% à distância, EAD. Se você tiver interesse, deixe aqui a sua mensagem ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp institucional, 61 999 58 8435. Ou ainda, você pode enviar uma mensagem para o nosso e-mail, ipeg.sec.gmail.com. Sinta-se à vontade para nos perguntar sobre o curso e para obter mais informações por meio desse canal. É um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a leitura teológica da Bíblia. Eu convido a todos vocês a abrirem, quem tem uma Bíblia aí próximo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 15, no verso de número 4. Muito obrigado a todos que estão presentes nessa aula e a todos que serão ainda alcançados por esse vídeo, serão alcançados por esta aula. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Esse que vos fala é o pastor Marcos Souza, sou pastor da Igreja Metodista IPEG, comentarista bíblico e tenho o prazer de transmitir essas aulas para abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Então vamos lá, Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material que nós vamos usar hoje. Aqui. Esse material vai nos ajudar a compreender melhor esse conteúdo. Então hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre leitura teológica da Bíblia. Seria, na verdade, uma leitura teológica da Bíblia. É importante que nós consideremos que a Bíblia ela pode ser estudada de várias maneiras. Né? Uma das maneiras é lermos a Bíblia por osmose, simplesmente pelo ato da leitura. Uma outra maneira seria ler a Bíblia em busca de uma resposta. Né? Nós encontramos tantas pessoas que utilizam a Bíblia como um amuleto e recorrem à Bíblia quando querem uma resposta sobre uma determinada situação, sobre alguma necessidade, alguma circunstância da vida. E esse tipo de leitura costuma ser o mais comum hoje em dia. Pessoas que leem em busca de uma resposta. E nós temos uma leitura analítica, muito mais aprofundada, interessada e envolvente da Bíblia
Sagrada. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre a leitura teológica da Bíblia, uma visão mais analítica do que o texto bíblico está nos dizendo. A partir dessa visão, a partir dessa análise, nós vamos penetrar, nós vamos nos aprofundar no conhecimento bíblico para descobrir a real mensagem da Bíblia, a sua importância, o seu valor, tanto para a vida quanto para a prática religiosa cristã. E consideraremos também o seu valor histórico, o seu valor literário para a humanidade. Então, nós começamos assim. O nosso texto bíblico de hoje, Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. E aí eu coloquei o texto também em espanhol. Aqui para vocês fazerem uma releitura. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Perceba que esse texto de Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4, é um texto direcionado à igreja que estava, aos cristãos que estavam em Roma. E nessa época, não havia nas igrejas e nas comunidades cristãs a circulação da Bíblia como nós a temos hoje, esse compêndio, essa coletânea de livros, né? De Gênesis a Apocalipse. Não existia ainda nessa época a ideia, e muito menos o livro, o cânon sagrado. Então, esse texto ele faz referência àquilo que já havia sido escrito e que aquele ou aquela comunidade cristã tinha acesso. Essa referência é uma referência direta aos textos do Antigo Testamento, porque nessa época o cristianismo, até mesmo por uma confusão mental do governo e da sociedade como um todo, acreditava-se que o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo. E, de fato, o cristianismo nasce a partir de pessoas que se converteram aos ensinos de Jesus e depois aos ensinos dos seus discípulos e apóstolos, se converteram ao cristianismo e a maioria dessas pessoas trouxe consigo o conhecimento, a vivência do judaísmo e o conhecimento dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Então, esse texto de Romanos, capítulo de número 15, ele foi escrito numa época em que as pessoas valorizavam o conhecimento do Antigo Testamento, dos profetas e da lei mosaica. É importante que nós entendamos isso. E o escritor, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele deixa bem claro: tudo que foi escrito com um propósito. E esse propósito é a consolação que nós alcançamos por meio das Escrituras Sagradas. E essa consolação produz em nós a esperança. Então, uma referência direta ao Antigo Testamento. Vamos fazer algumas considerações sobre esse texto bíblico. Primeira consideração: o Antigo Testamento ele tem uma ligação direta com a vida e a prática do cristianismo, desde o seu nascimento. Há quem diga que apenas 26 capítulos do Novo Testamento não fazem referência ao Antigo Testamento. Por isso, nós podemos dizer que o Antigo Testamento está no Novo Testamento e vice-versa. O Antigo Testamento está no Novo Testamento e o Novo Testamento está no Antigo Testamento.
essa coerência estrutural, essa coerência em relação à mensagem, nos fala da Bíblia de forma plenária. Os apóstolos fundamentaram seus ensinos no conhecimento que eles possuíam do Antigo Testamento. Por isso, quando nós vamos lendo o Novo Testamento, nós encontramos em muitas Bíblias o rodapé e boa parte das referências que são feitas neste rodapé nos provam, nos mostram que os apóstolos utilizavam ensinos e mensagens que já haviam sido relatadas, já haviam sido escritas no Antigo Testamento, proferidas por profetas ou até mesmo por Moisés nos livros da lei. Nós entendemos assim então que a Bíblia ela se compõe, a Bíblia dentro do conceito de plenitude, nós a consideramos como o cânon sagrado, a medida certa de Deus para a humanidade. Esse é o conceito, é uma concepção teológica da espiritualidade da vida sagrada. Eu coloquei o texto para vocês também aí em espanhol. Então, dentre essas considerações, eu diria para vocês que entender que o cristianismo tem uma ligação direta com o Antigo Testamento nos faz perceber que nós temos em nossas mãos uma preciosidade, que são esses livros todos juntos, uma biblioteca em nossas mãos, onde nós podemos consultar a origem do cristianismo e, ao mesmo tempo, perceber toda a fundamentação e estruturação doutrinária que acontecia ou que havia no judaísmo e que depois influenciou diretamente o cristianismo. Mais algumas considerações. Nós falamos na aula passada, por exemplo, que a Bíblia pode ser descrita como plenária, inerrante e verbal. A Bíblia plenária significa dizer que a Bíblia ela se completa. Todos os livros estão interligados de uma maneira estrutural e de uma maneira também literária, porque a mensagem da Bíblia se completa. É inerrante porque, apesar de serem vários livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, com textos diferentes, esta Bíblia não se contradiz. Um livro não contradiz outro livro, um capítulo não contradiz outro capítulo. Pelo contrário, a mensagem vai se compondo dentro de uma visão crescente. A mensagem que começou em Gênesis, ela vai evoluindo através do tempo e perpassa os profetas em uma mensagem simbólica, em uma mensagem tipológica, em uma mensagem numerológica, vai evoluindo até o nascimento do Messias, o seu ministério, e vai para os discípulos e apóstolos e assim por diante. É uma mensagem em uma crescente e que vai se compondo através do tempo. A Bíblia também é verbal, no sentido de que dentro da Bíblia nós ouvimos, nós encontramos várias coisas. Nós encontramos a mensagem divina, que é o próprio Deus falando diretamente ao homem, como no caso, por exemplo, quando Deus falava com Moisés diretamente, e a expressão bíblica usada para descrever o relacionamento que Moisés tinha com Deus é: Deus falava com ele face a face. Essa mensagem também acontece por meio, ou é transmitida por meio de homens, que é o caso dos profetas, que recebiam a mensagem divina e transmitiam essa mensagem para as pessoas. E usavam um termo muito parecido, muito comum a todos os profetas. Assim diz o Senhor. Ou seja, eles ouviam e transmitiam. Eram homens
falando. Então, encontramos Deus falando diretamente, encontramos homens falando, e também encontramos forças espirituais que se manifestam na Bíblia. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo de número 1, e no segundo capítulo, nós encontramos um diálogo em que Deus fala e o próprio diabo fala, o próprio Satanás fala. Então, nós ouvimos, nós encontramos na Bíblia várias vozes. Com respeito à voz humana, há uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo chega a dizer: agora digo eu, não Deus. Ou seja, Paulo expressa a sua opinião diante de uma circunstância, diante de uma necessidade. Essa verbalidade bíblica, apesar de considerar a voz divina, a voz humana e outras manifestações espirituais, como a própria voz de Satanás, não significa dizer que a Bíblia perde da sua essência e do seu valor quando é Deus falando, quando é um homem falando ou quando é Satanás falando. Pelo contrário, todos os personagens bíblicos fazem parte dessa composição que atesta a plenária da Bíblia, atesta a sua inerrância e mostram que todos esses personagens foram importantíssimos para a composição estrutural e literária enquanto mensagem da Bíblia Sagrada. Todos estes personagens estão no propósito da formação bíblica. E aí eu coloquei também para vocês o texto em espanhol. O tema central da Bíblia é uma outra consideração que nós precisamos ter nessa noite. O tema central da Bíblia é a redenção. E esse tema central, ele começa em Gênesis de uma maneira simbólica, representativa, vai para os demais livros da Bíblia agora em como se fosse uma aproximação. É como se a mensagem divina ela vai cada vez mais ficando clara para a humanidade. A redenção é o tema central da Bíblia e o personagem principal de todo esse enredo é Jesus. Jesus é o personagem principal de todo o enredo bíblico. Ele é apresentado no Antigo Testamento de forma tipológica, numerológica, simbólica, profética, também diretamente verbalizada. É o caso, por exemplo, do livro do profeta Isaías, que é considerado profeta messiânico. Jesus é profetizado. Jesus é apresentado no Novo Testamento agora em seu ministério, em carne, vivo, entre nós. O ministério messiânico se desenrola, acontece, culmina com a morte de Cristo, depois nós encontramos a sua ressurreição até a sua ascensão. Então nós temos como tema central da Bíblia a redenção. O propósito da mensagem é mostrar que Deus promove um grande resgate. E esse resgate, a palavra redenção significa resgate. E esse resgate se deu por meio do personagem principal da Bíblia, que é Jesus. E aí nós dizemos que esse ministério do personagem principal pode ser dividido em preparação. No Antigo Testamento nós encontramos toda uma preparação para a vinda desse personagem, até a sua manifestação, que é apresentada nos Evangelhos, a explanação, que são as epístolas e os demais livros do Novo Testamento que nos falam da história da igreja, nos falam do nascimento do cristianismo, do seu desenvolvimento, estruturação e fortalecimento. A consumação, que nós entendemos como sendo as últimas coisas, o livro do Apocalipse nos mostra esse fechamento. E aqui tem um texto em espanhol também para vocês. E aí nós dizemos o seguinte: dentro dessas considerações, é importantíssimo
que nós entendamos que o Antigo Testamento ele está nessa linha divina de revelação, manifestação, explanação e consumação. Então, ele é o ponto inicial onde tudo vai acontecendo. Eu estou tocando nesse ponto porque, apesar de considerarmos que o cristianismo tem seus fundamentos no Novo Testamento, que é uma releitura, uma interpretação do Antigo Testamento, nós não podemos desconsiderar o fator histórico e literário, o valor espiritual que o Antigo Testamento nos traz. Tá? Abrindo um parêntese aqui, há um tempo atrás usava-se muito o termo Velho Testamento e Novo Testamento. A palavra Velho Testamento caiu em desuso. Hoje nós usamos Antiga Aliança, Antigo Testamento. Okay? A Bíblia levou mais algumas considerações. A Bíblia levou 1.500 anos para ser formada. Perceba-se que através da história da humanidade a Bíblia foi sendo composta. E ela foi escrita por autores diferentes, em épocas diferentes e lugares diferentes. Você percebe que quando nós falamos que a Bíblia é plenária para atestar a sua espiritualidade, nós estamos considerando o fator tempo, o fator pessoa, o fator lugar, o fator cultural, o fator linguístico. Todos esses fatores vão nos mostrar que, como um livro escrito desta maneira, consegue ter tamanha coerência. Você percebe, então, que esse argumento é um dos argumentos usados para dizer que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Existe um valor espiritual que a conservou e possibilitou que esses livros fossem reunidos, nos mostrando uma total coerência estrutural, literária em relação à mensagem, apesar de épocas, lugares, pessoas e culturas totalmente diferentes. De acordo com o teólogo Vasco da Gama, a Bíblia é a palavra de Deus. E um dos argumentos, como eu disse para vocês, é justamente esse. Da conservação, da composição e da coerência estrutural e literária que toda mensagem bíblica possui. De acordo também com o teólogo Vasco da Gama, a Bíblia constitui um todo orgânico, do qual cada livro é parte integrante. E aí nós voltamos àquela descrição que nós demos sobre a Bíblia, como nós a descrevemos. Né? A Bíblia, ela é plenária. Então, é um todo, uma parte que completa o todo, um todo que sem a parte não é um todo, e por aí vai. Existe uma interdependência entre os livros da Bíblia Sagrada. E de acordo com o teólogo Berkoff, Deus é o autor primário da Bíblia. Então, Deus é o autor primário da Bíblia. Além dele, não há outra razão pela qual essa Bíblia exista. Existe uma força divina que faz com que este livro exista. Essa é a crença, é a concepção teológica sobre a espiritualidade e o que torna esse livro tão especial e diferente de qualquer outro livro que já tenha sido escrito na história da humanidade. É claro, é importante que nós entendamos, a Bíblia foi escrita sim por homens, mas homens inspirados por Deus e incapazes de conservar essa mensagem e fazer com que ela chegasse até nós da maneira como ela chegou. Essa é a ideia quando nós falamos que Deus é o autor primário da Bíblia. Tudo em relação à Bíblia tem a ver com a força divina que se move. Quando nós paramos para estudar os textos bíblicos, algumas possibilidades nos são apresentadas.
principalmente quando nós estudamos hermenêutica e as ferramentas hermenêuticas que nos possibilitam uma melhor compreensão e interpretação dos textos bíblicos. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, uma visão diacrônica de tudo aquilo que está nos sendo apresentado e uma visão sincrônica de todos esses textos que nós estamos estudando. Principalmente quando consideramos que a Bíblia é um todo. Todos estes livros estão ligados. Sem uma visão sincrônica e diacrônica, nós não conseguimos ter ou obter uma boa interpretação, uma boa compreensão dos textos bíblicos. A análise diacrônica, ela vai considerar a reconstrução do processo histórico. Então, nós vamos considerar toda a historicidade que envolveu a formação dos textos bíblicos, dos livros. Esse processo histórico, através do qual os textos bíblicos atingiram a sua forma definitiva, essa forma como nós temos hoje, chamado cânon sagrado. Né? Então, nós estabelecemos um ponto lá na nossa história, e a partir desse ponto nós começamos a estudar. Essa é a visão diacrônica. Nós damos importância ao fato histórico lá atrás e observamos a sua evolução através do tempo, estabelecemos uma linha histórica. Essa reconstrução do processo histórico vai nos fazer entender, por exemplo, o porquê da Bíblia ser dividida em capítulos, o porquê de alguns textos oferecerem mais dificuldade para serem interpretados ou traduzidos, o porquê que nós utilizamos determinadas linguagens do processo de tradução dos textos bíblicos, o porquê de nós não termos os originais dos textos bíblicos e por aí vai. Então, nós vamos fazendo toda uma reconstrução histórica. Né? Esses textos sobreviveram a guerras, esses textos sobreviveram a momentos, aos intempéries, né, do tempo, das estações e por aí vai. Então, nós vamos fazendo essa reconstrução histórica, analisando as sociedades que estiveram presentes na composição desse texto. E aí eu trago um exemplo para você. Quando nós estudamos, para vocês, quando nós estudamos os evangelhos, nós não estudamos os evangelhos de forma isolada. Nós estudamos os evangelhos considerando todas as comunidades que envolveram estes evangelhos. Então, nós estudamos Mateus considerando a comunidade mateana, a comunidade marcana, a comunidade lucana, a comunidade joanina, porque eram comunidades de fé que estavam reunidas e que influenciaram diretamente na composição desses textos. Então, toda essa reconstrução do processo histórico vai contribuir para o nosso conhecimento e compreensão hoje. Um outro ponto é o emprego das observações críticas. Então, nós vamos levantar agora uma série de dinâmicas em formato de críticas. Então, nós vamos encontrar a crítica literária, de que maneira nós vamos nos posicionar quanto à literatura, mesmo a mensagem bíblica, a crítica da tradição, né? Como a força da tradição influenciou na composição do que está diante de nós, que é o texto bíblico, a crítica da redação, né? A linguagem que foi empregada, por exemplo, a linguagem utilizada por Pedro e por Paulo, apesar dos dois terem escrito no grego koiné, Paulo tinha uma capacidade intelectual muito mais avançada, tinha um intelecto muito mais trabalhado, melhor dizendo, do que Pedro. Né? Ao ponto de Pedro escrever dizendo: Paulo vos escreveu sobre coisas demasiadamente difíceis de se entender. Então, Paulo tinha um conhecimento muito mais rebuscado, foi educado ao lado de Gamaliel, segundo os próprios textos, ou o texto bíblico nos relata no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, nós vamos considerar o estilo de escrita de um para outro. Por
que há uma forte, há uma corrente teológica que acredita piamente que quem escreveu a carta aos Hebreus tenha sido o próprio apóstolo Paulo. Até hoje se desconhece a verdadeira autoria deste livro, por causa do estilo de escrita, a mensagem, como ela é tratada, de que maneira tem o desenvolvimento da mensagem, muito parecido com o estilo de outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, nós vamos considerar o emprego dessas observações críticas, o nosso posicionamento diante do texto, dentro de uma visão histórica, como tudo isso evoluiu através do tempo. As considerações que faremos também sobre a relação dialética entre os fenômenos textuais e as fontes do texto. Relações dialéticas significa que nós vamos ver de que maneira, passo a passo, isso foi acontecendo, de forma fragmentada, mas tendo uma visão a partir de um ponto histórico. Essa visão fragmentada vai nos fazer dar atenção a todos os momentos na história da composição bíblica. Essas são as relações dialéticas. Nós fragmentamos isso através da história. E esses fenômenos pessoais, as fontes do texto, têm a ver com como, por exemplo, uma composição feita no deserto tem a mesma, ou tem um equilíbrio com uma composição feita por uma pessoa que estava vivendo em uma cidade estruturada, com saneamento básico, ou melhor dizendo, tendo uma situação mais confortável de vida, acho que essa seria a expressão adequada. E também considerando algo escrito por alguém que estava preso e lá na prisão escreveu, como tudo isso conseguiu se alinhar e chegar a um equilíbrio. Então, essa análise através do tempo vai nos fazer perceber isso. Alguns textos do livro do profeta Jeremias, por exemplo, foram escritos provavelmente por alguém chamado Baruque. E Jeremias, boa parte da sua história foi uma história de sofrimento, perseguição, esteve até mesmo preso e tinha que relatar isso e a pessoa escrever. Então, existia transmissão oral e depois passava-se para a parte escrita. Tudo isso dentro de uma relação histórica, tá? Um contexto histórico. Os textos são considerados sob o aspecto da sua formação. E eu disse para vocês, a estruturação de tudo, como tudo se deu. Essa é a grande pergunta, esse é o grande questionamento. Tá? Como tudo aconteceu através da história. Uma análise sincrônica, por outro lado, ela vai considerar o texto que está diante de nós e o valor que esse texto tem, por exemplo, dentro do léxico. O que seria o léxico? O léxico tem a ver com o vocabulário. O que cada palavra tem, qual a importância de cada palavra. Nós sabemos, por exemplo, que na língua portuguesa nós temos palavras que são que possuem seus sinônimos e possuem seus antônimos. E será que quando eu uso a palavra começo tem a ver ou tem o mesmo peso de usar a palavra origem, apesar das duas serem sinônimos ou sinônimos, em alguns casos elas não podem ser substituídas uma pela outra. Então, começo pode ter a ver com origem, mas nem sempre a origem tem a ver com começo. Então, a criação de todas as coisas, qual o peso, o significado dessas palavras. E quando nós trazemos isso para o texto bíblico, nós começamos a analisar o significado de cada palavra. Nós passamos a fazer um estudo exegético do texto. Então, nós vamos extraindo as palavras, a composição das frases, a categoria, as formas gramaticais, a composição, a estruturação dos textos, a morfologia, se
sintaxe, a semântica, que é o trabalho com significados, e por aí nós vamos desenvolvendo o nosso estudo. Os textos bíblicos são considerados dentro de um conjunto estrutural. E dentro de uma análise sincrônica, nós vamos estar concentrados nessa biblioteca que nós temos, ou seja, um livro interpreta outro livro, um livro por outro. E assim nós vamos vendo essa estrutura, que dentro dessa estrutura existe uma coerência, qual é o tipo de comunicação que essa estrutura quer nos passar, qual é a mensagem que essa estrutura quer nos passar. Os textos bíblicos são considerados, como eu disse para vocês, dentro da ideia da Bíblia como plenária, dentro de um conjunto estrutural que é totalmente coerente. Então, nós vamos nos ater, dentro dessa análise sincrônica, aos textos bíblicos, a essa biblioteca que nós temos em nós. Nós vamos nos ater a isso. E vamos nos ater ao conhecimento de tudo aquilo que nós conseguimos extrair destes livros que nós temos em mãos. Percebe que a análise diacrônica ela tem uma visão histórica. Começa assim um ponto histórico e então vai se evoluindo através do tempo. A sincrônica ela vai acompanhando essa evolução concentrada não nos contextos em si, mas concentrada nos livros, no estilo de escrita, no léxico, no vocabulário empregado, na estrutura das frases, na estrutura dos textos, né? Onde em qual contexto cada texto está inserido, contextos dentro dessa biblioteca chamada Bíblia. Tá? Então, é a partir daí que nós fazemos essa análise sincrônica. É assim que nós fazemos essa análise sincrônica. E aí nós vamos considerar as relações intra e extratextuais. Né? As relações intra têm a ver com essa estrutura, todos os livros juntos. As relações extra têm a ver com aquilo que permeia, aquilo que cerca tudo isso. Tá? Não necessariamente dentro de uma visão unicamente histórica ampla, como é o caso da diacronia, mas pode ser questionando, por exemplo, só o estilo de um autor, como eu disse para vocês, destacando o que Paulo fazia, o estilo de Paulo, o nível de conhecimento que Paulo tinha, para o estilo que Pedro empregava, o seu nível de conhecimento e o volume que ele escreveu. Então, é basicamente dessa maneira, dessa maneira. Algumas ferramentas nos são fornecidas dentro desse estudo da hermenêutica para que a gente possa desenvolver esses estudos, principalmente o estudo diacrônico. Então, nós começamos com a ferramenta chamada simbologia, que é o estudo dos símbolos, são as representações. Nós temos a numerologia, que é o estudo dos números dentro de uma relação significativa para a construção textual. Não é, por exemplo, eu pego os capítulos da Bíblia e acho que capítulo 5, porque o capítulo 5 e tal capítulo tem, e vou começar a tentar descobrir códigos e coisas desse tipo. Não, nós vamos analisar a sua relação significativa para a construção daquele texto. Por exemplo, por que é que as pessoas tinham que levar, as pessoas que não tinham condições de comprar um animal de grande porte, tinham que levar 2 ou 3 animais de tais portes e de tais espécies para substituir. E aí nós fazemos a relação de números quanto a isso. Essa relação de número tem a ver, por exemplo, com o número 3, né, a trindade. Né, por que 7 dias? Por que o 7º dia? Por que o 7º ano seria o ano sabático? E por aí vai. Então, nós vamos fazendo essa relação, desde que tenha uma relação significativa para a construção textual. E nós temos a tipologia, que é dividida em tipos e antítipos. Né? A tipologia vai nos fornecer uma visão
diacrônica histórica. Então, o tipo é a profecia em si, o antítipo é o cumprimento da profecia. Nós chamamos de tipo tudo aquilo que representava ou que indicava algo no futuro. Então, nós pegamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento e fazemos essa relação. No Antigo Testamento, o que é que apontava para o futuro e que encontra respaldo no Novo Testamento com o cumprimento daquilo que foi apontado no Antigo Testamento. Então, nós fazemos essa relação de tipo e antítipo. E aí é importante que nós não confundamos um símbolo com um tipo. O símbolo é um objeto, um animal, um objeto ou um ser vivo, um ser animado ou inanimado, que está representando algo, mas que não necessariamente indica algo para o futuro. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Dentro da liturgia das celebrações judaicas, muitos símbolos eram apresentados e tudo tinha um significado muito importante para a prática da fé judaica. E já a tipologia, ela tem a ver com a forma profética que Deus manifesta sua mensagem na humanidade, indicando coisas futuras, de uma forma profética. Essas ferramentas vão nos ajudar a ter uma visão ampla ou uma visão mais acertada dos textos bíblicos, considerando que no Novo Testamento está o Antigo Testamento e o Antigo Testamento está no Novo Testamento. Até aqui, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Eu espero que sim. Aqui tem uma atividade para vocês. Nessa atividade, eu coloquei aqui 4 perguntas para que vocês respondam a respeito a essa nossa aula de hoje. Tá? Então, eu vou passar para vocês mais uma vez os slides para que vocês possam acompanhar direitinho. E se tiverem dúvidas, anotem aqui nas mensagens. Tá? Então, nosso texto bíblico de hoje foi esse, Romanos capítulo de número 15, verso de número 4. Nós fizemos algumas considerações sobre o texto bíblico. Dissemos, por exemplo, que o Antigo Testamento tem uma ligação direta com a vida e a prática do cristianismo desde o seu nascimento. Os apóstolos fundamentaram seus ensinos no conhecimento que possuíam do Antigo Testamento. Na época, não existia a Bíblia como nós a temos hoje, então os primeiros cristãos consideravam os ensinamentos do Antigo Testamento e a partir do Antigo Testamento, do conhecimento da lei, do conhecimento dos profetas, é que eles foram desenvolvendo uma nova interpretação que passou a ser aplicada no cristianismo. O Antigo Testamento está no Novo Testamento e o Novo Testamento está no Antigo Testamento. Considerações sobre a Bíblia. Nós dizemos que a Bíblia é plenária, ela, dentro de uma estrutura, se completa e dentro da sua literatura, da sua mensagem, ela também se completa. É inerrante porque não existe contradição, apesar dos livros terem sido escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, com linguagens diferentes, a Bíblia não possui contradição. É verbal porque nós encontramos várias vozes na Bíblia, humanos falando, Deus falando, diabo falando. Se eu me lembro, nós temos até uma passagem de um animal falando. Vocês sabem que animal foi esse que falou na Bíblia? Depois pesquisem e me digam. O tema central da Bíblia é a redenção e o personagem principal é Jesus. Nós podemos dividir a Bíblia Sagrada dentro de uma visão teológica, como preparação, todo o Antigo Testamento, manifestação dos Evangelhos, explanação às epístolas, consumação do livro do Apocalipse. A
Bíblia levou 1.500 anos para ser formada. A Bíblia foi escrita por autores diferentes, como eu disse para vocês, em épocas diferentes, em lugares diferentes. De acordo com o teólogo Tácito da Gama, a Bíblia é a palavra de Deus. De acordo com ele mesmo, a Bíblia constitui um todo orgânico, do qual o livro é parte, de qual cada livro é parte integrante. E de acordo com o teólogo Bercoff, Deus é o autor primário da Bíblia. Então, toda a sustentação bíblica e o fato da sua existência se dá por uma força divina, por uma ação divina. Ao estudarmos a Bíblia, nós podemos aplicar 2 tipos de análise. A primeira análise é a análise diacrônica do texto, que tem a ver com a reconstrução do processo histórico, através do qual os textos foram sendo formados até atingir essa forma definitiva chamada de Bíblia, como nós a temos hoje. O emprego de observações críticas sobre os textos bíblicos, nós desenvolvemos aí a crítica literária, com respeito à mensagem, como nós nos posicionamos em relação à mensagem, a crítica da tradição, e de que maneira toda a força da tradição influenciou na formação dos textos, a crítica da redação. E a consideração sobre as relações dialéticas, né? Dividimos isso em períodos, em etapas, e vamos entendendo esses fenômenos textuais, de que maneira eles foram se compondo até chegar até nós. Os textos são considerados sob o aspecto da sua formação a partir de uma visão histórica. Na análise sincrônica, os textos bíblicos possuem coerência estrutural e integrada dentro de um processo de comunicação. A Bíblia é um todo e esse todo está se comunicando, está transmitindo uma única mensagem. Essa é a coerência. Os textos bíblicos são considerados dentro desse conjunto estrutural. Então, nós vamos analisar qual a ligação que um texto tem a ver com o outro, que um livro tem a ver com o outro. E daí surgem as divisões, por exemplo, quais são os livros poéticos, quais são os livros históricos, quais são os livros escatológicos e por aí vai. Quanto aos textos bíblicos, considera-se as relações intra e extratextuais, né? Então, nós vamos levar em consideração o que está diante de nós, a estrutura bíblica, a Bíblia e os livros que estão ali na Bíblia. Vamos considerar o léxico, que são os vocabulários, a categoria, as formas gramaticais que estão sendo empregadas ou que foram empregadas para a formação dos textos bíblicos, a composição, a estruturação dos textos, a sintaxe, a semântica. Nós vamos trabalhar com o significado das palavras, descobrir sinônimos e ver de que maneira houve ou se deu essa composição textual que nós temos hoje. Dentro do estudo da hermenêutica, nós encontramos ferramentas que vão possibilitar uma ampliação do nosso conhecimento com respeito aos textos bíblicos, como a simbologia, que é o estudo dos símbolos e representações, a numerologia, que é o estudo dos números, levando em consideração a relação significativa deste na construção textual. A tipologia, que é o estudo dos tipos e antítipos, a profecia e o cumprimento da profecia. Tipo é a forma profética que Deus se manifestou no Antigo Testamento. E antítipo é o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento. Aí tem atividade para vocês, espero que todos vocês tenham gostado e que nós possamos nos ver mais vezes. Se você não pôde acompanhar essa aula hoje, com tranquilidade, quem sabe estava no trabalho, estava fazendo alguma outra coisa, essa aula vai estar disponível no nosso YouTube, é só você procurar o nosso canal, Marvel Souza é o meu canal, se inscreva no nosso canal e todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai ser notificado. Muito obrigado a todos vocês pela presença, espero que tenham gostado e que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos na